Olá, seja bem-vinda ao meu canal aqui. Assuntos muito relevantes para o seu autoconhecimento e também para as suas relações interpessoais, para que você possa ter um relacionamento mais saudável consigo e com o outro. Hoje eu quero trazer para você um assunto de personalidade. Quantas pessoas que estão convivendo com pessoas que têm personalidade narcisista e às vezes nem sabem? Mas de onde vem essa personalidade? Como e por que alguém se torna um narcisista patológico? A pessoa não nasce e algum dia vai falar, pronto, eu quero ser um narcisista. Não é bem assim, né? Alguma coisa acontece para que essa pessoa se torna e cria uma personalidade narcisista. E aí eu fico me perguntando também, né? Será que todo narcisista ele foi traumatizado na infância? Ou foi mimado pelos pais? Ou uma pessoa assim foi criado por pais abusivos? Olha, eu quero dizer para você que não existe uma regra. A regra é que não existe uma regra para desenvolver um transtorno ou formar uma personalidade com traços de personalidade narcisista. Mas existem coisas que realmente vai estar ajudando a pessoa a formar uma personalidade. Existem explicações possíveis, né? Para que a gente possa compreender melhor essa formação de uma personalidade narcisista. E eu quero trazer para você alguns pontos aqui, tá? Algumas possíveis. Não quer dizer que elas vão realmente dizer que vai todo mundo transformar e formar uma personalidade narcisista. Então, primeiro, o narcisista, a pessoa que tem uma personalidade narcisista, ela pode ter crescido num lar em que aprendeu que era melhor do que os outros e por isso deveria ter direitos especiais. Havia também poucos limites estabelecidos e nenhuma consequência significativa. Ou seja, quantas vezes essa pessoa abusou, passou dos limites, mas ela também não teve que pagar nada, não teve nenhum tipo de consequência, não teve que assumir nenhuma consequência, né? Então, neste caso, ele não aprendeu a tolerar o desconforto. O indivíduo tem a certeza de que merece prioridade e privilégios. Então, é isso que ele aprende quando é criado, quando é educado em um lar a quais os pais tratam a sua criança desta forma. E segundo possível tratamento que essa pessoa teve, que é a criança dependente. Então, aqui a pessoa pode ter crescido em um lar em que um ou ambos pais se empenharam em fazer tudo que ele se empenharam em fazer tudo para ele, em vez de ensiná-lo a fazer por si mesmo, ao longo do seu desenvolvimento. Então é aquela criança a qual os pais passam à frente e resolvem tudo e não permite com que a criança aprenda a fazer ou que faça sozinha. A autonomia dela está bem prejudicada. Assim ele aprende que não é competente para fazer nada sozinho e vive em busca de pessoas para fazerem por ele. Como eu disse, aqui a autonomia dessa pessoa, dessa criança, está muito comprometida. E ela não aprende que ela é capaz. Ela aprende que ela sempre vai precisar do outro para fazer por ela. Sem assumir os fazeres e suas consequências, essa pessoa evita frustrações, humilhação e o fracasso. Para quê? Para não bater de frente com aquele sentimento muito desagradável que é gerado a partir daquela crença de que eu sou incapaz. Terceira forma
que essa pessoa é criada em o seu lar. A criança negligenciada. O narcisista cresceu num lar em que se sentiu condicionalmente amado, onde o afeto que se recebia se baseava em seu desempenho. Dessa forma, a pessoa que tem a personalidade narcisista, ela acreditando que se for perfeito, precisa ser perfeito, né? No caso aqui, para ser amado, mas intimamente sentindo-se constantemente inadequado. Olha para você ver que interessante, né? A pessoa precisa se doar o tempo todo para ser amado. Então, aqui a criança cresce acreditando que precisa pagar pelo seu amor. Essa é a origem mais percebida em um quadro de um transtorno de personalidade. E aqui a gente vai falar do quarto tipo de tratamento que essa pessoa pode ter recebido na sua infância. A criança mimada dependente. Cresceu em um lar em que, ao mesmo tempo que ouviu algo como somos melhores do que os outros, também ouviu deixa que eu faço para você. Olha o conflito aqui entre ser superior e não se sentir capacitado para realizar o que precisa. É a tônica desse perfil, percebe, gente? Ele tem dificuldade em se realizar o quanto deseja pelo medo de passar vergonha. Então, ele não se realiza, não vai atrás, não busca justamente por medo e por vergonha. Então, a gente ainda tem o quinto, na verdade. O quinto, porque o quarto foi o anterior. O quinto comportamento, criação, né? A qual essa pessoa pode ter passado, se submetido e tornado-se um transtorno de personalidade narcisista. Aqui a gente vai falar da criança privada dependente. Então essa criança, ela pode ter crescido num lar em que, ao mesmo tempo em que ouviu algo como deixa que eu faço para você, também ouviu você nunca faz nada direito. Ele pode parecer carente, hipersensível e apresentar mais do que os outros vícios em comportamentos vamos pensar assim, reconfortantes, né? Despertar complacência, mas tirando como todos, tá? Então a gente percebe aqui que o narcisista, a pessoa que tem não narcisista, mas vamos colocar assim, a pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, ela passou por falta ou excesso demais em suas necessidades básicas. A criança, ela não teve um equilíbrio ao receber dos seus cuidadores a parte de suprir suas necessidades básicas, que todos nós temos essas necessidades. Como é importante, olha quanto é preocupante, né, quando a gente fala-se de um cuidado, uma educação de um filho ou de uma filha. E infelizmente, alguns casos desses vão se formar um transtorno de personalidade narcisista e vai levar para a vida adulta relacionamentos muito conflituosos e abusadores. Eles se tornam abusadores, né? E vai levar muito sofrimento tanto para si quanto para outro, porque o narcisista, ele não é feliz, então ele quer roubar a felicidade da outra pessoa. E a gente precisa lembrar o seguinte, que para formar essa personalidade, essas possíveis explicações que eu disse, ela não é simplesmente uma única vez. Então, precisa de repetições, vai acontecer repetições nesse tratar da criança, né, na infância, dessa pessoa enquanto criança, infância, para realmente ir formando
essas características de personalidade. Então, por exemplo, a criança cresceu no lar ouvindo que ela é muito especial, mas ao mesmo tempo também que ela não era competente para fazer nada. Então, essas frases, elas precisam ter tido muitas vezes repetições para que ela realmente formasse ali um esquema dentro dela, dizendo, né, da ideia que ela tem dela mesmo e formando essa personalidade aí que não é nada fácil de lidar, tá? Olha, gente, espero que você tenha gostado aí, né? Aprender um pouquinho, e estarei trazendo aqui mais assunto como esses. E obrigado por você ter ficado até aqui. Compartilhe o meu vídeo se você tiver gostado. Compartilhe com pessoas a qual você acredita que precisa entender melhor sobre a formação do narcisista, entender melhor sobre a educação também de seus filhos, porque quem tem filhos agora, que está educando, tem filhos novos ainda, de 0 a seus 7 anos, você precisa, seus 0 a 10 anos, então você está educando, e é bom você já conhecer como é formado esses traços de personalidade, e assim você acaba tratando o seu filho de um modo diferente, se caso você já estiver tratando ele assim, tá? Então, olha, muito obrigada por você ter ficado aqui e até o próximo vídeo.